Então, bom dia, domingo, guerreiras estão aqui, muito obrigada por terem vindo. Vamos ver como é que a gente planeja a partir de um planner, usando um planner. Acredito que vocês sairão daqui compreendendo perfeitamente bem como é que a gente vai fazer esse planejamento, usando, claro, 2020 como base. Se você não usou 2020, se você não planejou 2020, se você não sabe o que realizou ou o que deixou de realizar, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais as suas lembranças para poder planejar 2021. Então, o primeiro passo para o planejamento é pensar na sua realidade. Se você é mãe, é esposa, é filha, se você trabalha e estuda, estuda. Então você tem que pensar as suas atividades fixas e você também tem que pensar nas pessoas que residem com você. Afinal de contas, elas devem estar dentro do seu planejamento, dentro do seu plano, porque elas vão exigir tempo seu. Então, se você tem, por exemplo, um namorado, vai exigir um tempo seu. Né? Tanto de mensagens diárias, ou ligações, ou encontros, isso vai te tirar do que você planejou, por exemplo, estudar, para encontrar com o namorado, e isso precisa estar no planejamento. Ana Luísa, quer dizer que eu vou ter que anotar absolutamente tudo que eu vou fazer em cada horário, até cada mensagem que eu mando. Isso depende de você. Se você é uma pessoa que está iniciando, e aí quem já participou do curso do Boa Escrita, eu digo isso. Você está iniciando o planejamento agora, nunca fez isso na sua vida, nunca planejou as atividades diárias, as atividades mensais, você talvez precise fazer isso hora a hora ou a cada 30 minutos. Então, 8 horas, o que é que eu vou fazer? 8h30, vai estar lá a sua atividade. Só que com o tempo, fazendo isso, você vai perceber que está muito robotizado. Como assim? Você vai perceber que seu celular vai despertar às 8 horas, aí você já vai acordar, vai fazer a sua limpeza básica, depois vai tomar café da manhã e tem que terminar o café da manhã até às 9 horas, porque 9h30 ou 9h15 você já vai começar a outra, então você fica muito automatizado, às vezes você não vive o que você está fazendo, você só está no automático. E isso é ruim quando a gente fica no automático também. Tá? Isso é muito ruim porque significa que a gente está num processo ansioso, a gente não está presente no que a gente está fazendo agora. Mas isso cada um vai percebendo aos poucos. Quem já me ouviu falar sobre planejamento sabe, eu digo, olha, no início eu tinha esse tipo de planejamento. Era a cada 30 minutos eu tinha a atividade que eu ia fazer. Né? Começava às 7 da manhã e terminava às 22h30. Isso é normal no início e a gente tem que fazer para ir se habituando a determinados horários, a determinadas atividades. Com o tempo, você vai perceber, isso com o tempo de planejamento, você vai perceber que não precisa colocar todas aquelas horas, todas as atividades no seu planejamento. Porque você já sabe, já é da sua própria essência o que você vai fazer. Um exemplo. Eu sabia que hoje eu tinha um encontro com vocês às 9 horas da manhã. Antes das 9 horas eu não programei nada, porque, afinal de contas, é domingo. Então, ontem, quando eu planejei, né, às 9 horas, eu já sabia que eu teria o horário livre das 7 às 9, então poderia, por exemplo, acordar mais tarde, ou demorar mais no banho, ou tomar um café mais calma, né, com a minha mãe, que a gente gosta de conversar nas refeições.
Enfim, podia fazer qualquer outra coisa sem a necessidade de colocar ali naquele planejamento, porque era o meu horário livre. A partir das 9 horas, eu saberia que estaria aqui sentada com vocês e aí eu vou seguir até terminar a fala de hoje, né, sobre planejamento. Quero ouvir também vocês, afinal. Depois, eu sei que eu vou ter que almoçar, tenho os planejamentos ainda ao longo do dia, mas nada que me deixe presa. E o que é que deixa a gente presa? Presa, eu estou falando agora no bom sentido. São as atividades fixas. Aquelas atividades que a gente não abre mão. São as atividades que a gente não pode interromper, a não ser por uma exceção que a gente ainda precise justificar a uma outra pessoa. Por exemplo, a gente adoeça ou tem alguma intercorrência familiar que a gente precise estar ali próximo. Ou intercorrência natural também. Né? Faltou internet, então vai ser impossível eu fazer a aula online. Faltou energia, houve um bloqueio de energia na minha cidade, impossível fazer a aula online. Então, são esses motivos que não faz com que a gente cumpra as atividades fixas, em regra. Tá? Quer dizer, a regra da exceção. As atividades físicas são trabalho, estudo, porque isso tem horário. Isso independe da gente. O trabalho, a gente tem um superior que vai determinar o nosso horário. O estudo tem um superior que vai determinar o nosso horário. É o coordenador, é o professor, enfim, a gente não consegue negociar isso. Por não negociar, a gente sabe que naquele horário a gente vai estar presa numa atividade fixa. Quais são as atividades não fixas? Aquelas que a gente pode remanejar o horário, remanejar o dia. Eu não estou falando de adiamento aqui, tá? Estou falando de remanejamento, ou seja, hoje eu estou com um dia muito cheio, então é preferível que eu faça tal atividade, tal dia, que eu vou estar com o dia mais livre e darei mais atenção a ela. Então, isso é remanejamento, não é adiamento. A gente vai falar de adiamento e procrastinação também. Quando eu faço remanejamento, quando eu organizo aquelas atividades que não são fixas dentro das minhas 24 horas, claro, menos 8, porque a gente tem que dormir 8 horas, é o ideal, tá? Tem gente que dorme menos. Aí eu vou tentar negociar. Se é o meu marido, se é o meu namorado, eu vou tentar, ó, vamos sair tal dia tá melhor para mim. Ou se é uma outra atividade negociável até com você mesma, é preciso saber que quando a gente negocia com a gente não pode usar a negociação como justificativa para procrastinação. E a gente só vai saber se a gente está procrastinando ou negociando quando a gente faz o planejamento, que a gente olha a justificativa e quando faz aquela avaliação mensal, a gente tenta refletir se aquela justificativa ela é uma justificativa procrastinadora ou real. Então, por isso que é importante anotar. Eu vou mostrar aqui a capinha do planner a vocês. Quem quiser pode fazer digital e sempre deixar no celular de forma editável. Quem quiser pode imprimir. Eu prefiro imprimir. Porque até essa semana eu fui à dentista para um retorno e aí ela estava maluquinha porque a internet não estava funcionando e toda a agenda dela era digital. Nem a 4G dela estava funcionando e nem a internet do consultório. Ou seja, não tinha nada anotado. E ficou sem saber quem é que ia para lá, qual a empresa que ia deixar as mercadorias, que ela estava esperando também. E isso é ruim quando a gente só depende, né, da forma digital online. Por isso, se você for salvar, se você for preencher o seu planner
alimentar o seu planner de forma digital, tente ver um aplicativo para você fazer edição em PDF, tá? Que não necessite de internet. Um aplicativo lá que não exija o uso da internet. Se você usar somente o aplicativo que faça uso da internet, tenha sempre um step nas mãos, pelo menos as atividades diárias nas mãos, né, anotadinha. Aí você pode comprar uma agenda, até indico uma agenda pequena mesmo, aquela escolar que tem 2 dias por página, só para você saber o que é que vai fazer em cada dia. O uso do planner não substitui o uso da agenda. O planner, ele é indicado para você deixar no seu ambiente de estudo ou no seu escritório, porque ele é algo mais completo. Se o seu planner ele for estritamente pessoal, o indicado é que ele não saia da sua casa, porque vai ter dados muito íntimos que você não vai querer que outras pessoas tenham acesso. Então, você pode ter um planner pessoal, você pode ter um planner profissional, se você atende em consultórios, em escritórios, e ter uma agenda para sempre levar uma bolsa. Por isso que eu indico demais uma agenda pequenininha, que você tenha como suportar o peso dela. Não indica agenda muito grossa, agenda um dia por página, porque todas as suas metas, os seus objetivos estarão no planner. Na agenda, vocês só colocarão aquelas atividades diárias, principalmente as atividades fixas, que você marcou, por exemplo, um médico, um dentista, com a hora que você precisa chegar lá no consultório, por exemplo, ou pagamentos que você precisa realizar naquele dia, que às vezes a gente vai fazer o pagamento, paga 5 contas e esquece de uma, porque não viu anotado lá na agenda. Então, são essas coisinhas diárias que a gente precisa anotar na agenda. Metas, objetivos, a gente deixa para o planner. Ana, no planner eu posso colocar também as atividades diárias? Pode, e eu inseri isso, tá? Quem já me ouviu falar na assessoria do zero sabe que isso aqui é uma frase minha que eu usei no meu caderno de anotações, que eu usei não, que eu uso no meu caderno de anotações, no meu diário. Anotações, ideias, loucuras, sonhos acadêmicos, e eu acrescentei profissionais. E você coloca o nome, o seu contato, indico colocar e-mail e não telefone, tá? Por várias coisas. Primeiro, que ninguém vai passar trote para você, dizendo que seu filho foi sequestrado quando você nem tem filho, que eu já recebi esse tipo de trote. Dizendo que seu carro foi roubado quando você não tem carro, essas coisas assim que acontecem, né? Então, o e-mail é o ideal, principalmente se for o seu e-mail profissional, se você tiver um e-mail exclusivo para isso, você coloca aqui, porque caso você perca, alguém vai entrar em contato contigo pelo e-mail. A capinha para as metas mensais. Então, nessa terceira página, o que é que você vai colocar em cada quadradinho desse? Você vai colocar aquilo que você deseja realizar no mês, em 30 dias. Quais são as atividades que você quer realizar em 30 dias? Um exemplo. Terminar o curso online de 10 horas. Então, você coloca lá em janeiro. Terminar o curso de férias de 10 horas. Submeter o artigo para tal revista. Então, você coloca lá. Porque a submissão, ela não tem uma data certa. Não por enquanto. Você sabe que quer submeter até o final de janeiro aquele artigo. Então, você vai colocando essas metas mais abstratas. São metas que não possuem uma data fixa de término, pelo menos não nesse momento, para realizar em até 30 dias. Ana, quer dizer que eu preciso preencher agora até dezembro? Não. Tá? Se você já sabe, mais ou menos,
algumas atividades que pretende realizar em janeiro, fevereiro e março, você já pode ir colocando essas metas. Mas se você não sabe, você pode ir preenchendo ao final de cada mês. Em dezembro, você vai colocar agora janeiro. Final de janeiro, você vai colocar fevereiro. Metas, elas não são, como eu já disse, elas não são determinadas por data fixa. Elas podem sofrer uma variável. Você pode realizar tanto no primeiro quanto no último dia. As metas, elas também não te aprisionam. Então, você tem que fazer isso dentro da sua realidade. E elas não podem te aprisionar. Por isso que a gente sempre faz pensando na nossa realidade. A partir do momento que você está presa, se sentindo aprisionada numa meta, saiba que ela está te fazendo mal. E aí, se você tiver possibilidade, amplie essa meta. Não tem nada demais, não se sinta culpada se você tiver que repetir a meta para o mês anterior. Um exemplo que a gente pode colocar em janeiro também. Iniciar atividade física. Um exemplo. Então, você vai iniciar alguma atividade física, principalmente para quem parou, né, durante essa pandemia toda. É um bom momento para iniciar uma atividade física em ambiente aberto, sem que te exija aglomerar com outras pessoas ou usar aparelhos, que não é indicado até o momento. Fevereiro, se você estiver dentro do grupo de risco e se a vacina for sair em fevereiro, tomar a vacina, um exemplo. Isso é uma meta para fevereiro. O que é que a gente pode colocar mais? Início das aulas. Então, quem é professor e quem é aluno sabe que a partir de fevereiro vai ter que dedicar tempo fixo para o estudo. Em janeiro, o que é que a gente pode colocar também em janeiro, já que são férias, né? Tanto para professor quanto para alunos. A gente pode colocar leitura do livro X, sem a necessidade de colocar páginas. Ler 10 páginas por dia do livro X. A gente não precisa colocar isso agora. Né? E se você ainda não tem o hábito da leitura, a gente começa com pouquinho. É do pouquinho que a gente vai construindo muito. Ninguém na vida começa já com muito. A casa a gente começa da base, começa de pouquinho. O bebê, ele vai se alimentando de pouquinho. Primeiro é líquido, depois é pastoso, por último, sólido. Então, se a pessoa não tem hábito de leitura, não adianta colocar 10, 30 páginas por dia, porque não vai ler. Pode ler na empolgação, no início, nos primeiros dias, mas depois vai abandonar o livro para sempre. Qual seria o ideal para começar a ler, quem não tem ainda o hábito? Ler 2 páginas. 2 páginas por dia. Ana, eu vou terminar o livro no final do ano, mas vai terminar. Você tem uma meta que vai terminar o livro no final do ano. Pior é começar e não terminar. Esse é o pior de tudo. Então tá aqui até junho, por isso que o espaço é pequenininho, tá? A gente não precisa colocar tudo aqui, aqui são metas. Um exemplo que eu coloquei para as minhas metas, eu vou... Ai, meu Deus. Eu vou dizer aqui a vocês. Dezembro, eu coloquei terminar a cartilha. Ó, a minha é bem pequenininha aqui, ó. Eu tava fazendo a avulsa, tá? Dezembro. Era terminar o curso Reaprendizagem Criativa. Faltaram algumas aulinhas. Terminar a cartilha Feminismo, que já está em edição. Concluir o projeto de extensão, o primeiro. Concluir, só falta agora a parte mais burocrática. E aí tenho aqui para submeter 2 artigos que estão prontos, só falta realmente a submissão com revista escolhida. Mas eu tenho até 31 de dezembro para fazer isso. Então não preciso ficar me afobando, atropelando as coisas,
dentro daquelas atividades diárias, que são muitas atividades diárias que eu tenho. Então, vamos lá. Janeiro. Metas mensal. Você vai colocar aqui já é maior. Você vai colocar suas metas para o mês de janeiro. Que pode ser mais atividades, mais metas, mais objetivos do que aquele primeiro espaço. Porque aquele primeiro espaço, ele é como se fosse uma visão geral do que você quer para o ano. Lógico que a gente não sabe do que é que quer para junho de 2021. Mas a gente talvez tenha um desejo do que a gente queira para junho de 2021. Um exemplo é para quem está em busca de emprego, por exemplo. Então, você pode ter um desejo de, até junho de 2021, ter sido contratado. Ou de janeiro a março, por exemplo, distribuir currículos, participar de entrevistas de seleções. De abril até junho, a gente pode ver uma outra meta. É acompanhar seleções para emprego, pode colocar também fazer concurso público, iniciar estudos para concurso público, ou se já foi contratado, já vai ter um horário fixo, e aí pode ir programando outras atividades, outras metas, outros objetivos. O que a gente vai colocar dentro desse planejamento mensal aqui são as atividades profissionais, pessoais, acadêmicas, que a gente quer realizar dentro do mês de janeiro. A gente tem o desejo de realizar dentro do mês de janeiro. Iniciar a leitura do livro X, dedicar mais tempo para a família. A gente não precisa colocar nesse momento, tá? Período, hora, nada disso. Vamos dizer também iniciar escrita do meu TCC, ou fazer o levantamento bibliográfico, ler e fichar. A gente pode colocar isso para o mês de janeiro. Então, são mais atividades, são mais metas, e não significa dizer que aquelas metas elas têm que ser realizadas somente dentro do mês de janeiro. Um exemplo, fazer levantamento bibliográfico, ler e fichar, normalmente é uma atividade que leva aí no mínimo 3 meses da sua vida. Então, você sabe, a depender da quantidade de artigos que você tenha pesquisado e de livros, você sabe que vai levar aí no mínimo 3 meses. Então, é janeiro, fevereiro e março. Você já tem um planejamento praticamente para 3 meses da sua vida acadêmica. A profissional, você pode distribuir currículos, visitar sites para saber se publicou edital para participar de processo seletivo ou de concurso público. Então, principalmente concurso público, que é uma atividade que não vai encerrar no final do mês. Estudar para concurso público. Isso a gente faz mês a mês, dia a dia. Não é uma coisa que vai começar em janeiro e terminar em janeiro. E o que é esse quadradinho azul? Até coloquei em destaque, porque a gente vai colocar a justificativa para a não realização de cada meta. E é esse quadradinho azul aqui que vai permitir a gente observar, analisar o que é que a gente está procrastinando e o motivo. Por exemplo, você colocou lá iniciar atividade física em janeiro. Você coloca na justificativa ao lado. Não iniciei atividade física porque... Vai colocar sua justificativa. Estava cansada, dormi muito, ou perdi a hora, ou iniciei um curso, que é no mesmo horário da academia,
Você vai colocar a sua justificativa. Coloque aqui a justificativa genérica, porque dia a dia também vai ter a justificativa. Então, se você não iniciou a atividade em janeiro, você pode dizer que não iniciou porque preferiu dar prioridade ao curso X. Então, isso não é procrastinação. Isso é prioridade da sua vida. O que a gente tem que fazer durante a vida são escolhas. Se a atividade física nesse momento não é uma escolha prioritária para a sua vida, tudo bem, é você, são suas escolhas. Se o curso é prioridade porque você está na idade de se formar, está na idade de procurar um emprego, de mercado de trabalho, ótimo. Mais na frente, você pode pensar em fazer atividade física. Lembrando que a atividade física é sempre importante a gente incluir nas nossas metas, nas nossas atividades diárias, tá? Aí vem janeiro, fevereiro, vem todos os meses. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Semanais. Essa é ótima para fazer. Você escolhe um dia, não precisa ser domingo. Você escolhe um dia. Vou fazer o meu planejamento semanal. É igual o planejamento mensal. Você escolhe um dia do mês de dezembro para fazer o seu planejamento mensal. O que é que você deseja para um mês de janeiro? E é pensando assim mesmo. Você se pergunta, o que é que eu desejo para o mês de janeiro? Você não se pergunta assim, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu desejo? Porque janeiro é futuro. A gente não sabe do futuro, do amanhã. Então a gente só está desejando aquilo. A mesma coisa é o planejamento semanal. O que é que eu desejo para a minha semana? Segunda, eu deixei aqui o dia para você colocar. Terça, você vai colocando dia a dia aqui, o que é que você deseja para aquela semana. Então, se você tem atividade física fixa, porque eu quero colocar atividade física na minha boca. Se você tem atividade fixa, você precisa colocar aqui. Um exemplo, a minha atividade fixa é boa escrita. Segunda, terça, quarta, de domingo a domingo. É uma atividade fixa minha. Qual é a atividade que é fixa, mas não é de domingo a domingo? Da aula. Então, eu não tenho isso como uma atividade semanal, da semana toda, que dura a semana toda. Eu tenho essa atividade alguns dias da semana. Então, segunda eu dou aula, eu coloco lá. Dar aula, eu sempre coloco a horazinha do lado, para não esquecer, para sempre visualizar aquela hora e trabalhando o meu cérebro. O cérebro, ele trabalha muito com lembranças. Na terça-feira, eu vou colocar isso também. Se a atividade física é fixa, aí eu vou colocar também. Atividade física. Como a maioria das academias hoje estão com hora marcada, não é por conta da pandemia, você coloca lá a hora. Se você tem, se você não tem muito tempo durante o dia e só pode fazer atividade física, por exemplo, 6 horas da manhã, então você coloca lá, 6 horas da manhã, que é para o seu cérebro ir trabalhando e te estimulando para você acordar, lembrando que o cérebro sempre vai boicotar fazer atividade física, tá? Isso é normal do cérebro, mas ele vai trabalhando as lembranças que você precisa acordar para fazer atividade física. Mesmo que ele te boicote, você vai lembrar que tem atividade física, só que ele vai dizer o quê? Não, vai não, que tu tá muito cansada. Ou que tu estás muito saradona já. Nossa, você já atingiu aí
a sua meta de musculatura, de peso, ou de atividade da semana, se a sua meta era 3 vezes por semana, não vai ao quarto dia, não. Mas o teu cérebro vai te lembrar que você tem atividade física a tal hora. Você vai colocando aqui, escolha um dia na semana, pode ser domingo, sábado, segunda. Eu gosto muito de planejar na sexta ou no sábado. Acho dias ideais. Quando não é possível, por exemplo, ontem eu saí para montar a cesta de Natal, um Natal Delivery, que a gente teve aqui, a ideia aqui em casa. Quando eu cheguei, estava exausto, só fiz tirar dúvidas do pessoal que vai fazer o processo seletivo aqui da UFPB e deitei. Eu não aguentava pensar mais nada de tão exausta que eu estava em andar no sol, sol quente. Justificativa. Quais foram as atividades daquela semana que você deixou de realizar e o motivo? Tem que colocar, a gente tem que anotar, porque a gente não vai lembrar. Principalmente quando a gente vai fazer o levantamento anual das justificativas. E pasmem, é chocante como a gente acha depois a justificativa uma procrastinação. Como a gente pensa depois e vai refletir, meu Deus, eu deixei de fazer tal coisa por isso. No momento a gente não vai pensar isso, não vai lembrar disso. E aí vem as metas diárias, que é basicamente aqui uma agendinha, aqui você vai colocar todas aquelas atividades que você precisa realizar na segunda-feira, dia X, e a justificativa ao lado. O porquê que não realizou tal atividade. Um exemplo que eu lembro quando eu iniciei a fazer esse tipo de anotação, eu estava na época estudando para vestibular. E não era nem Enem, né? E aí eu colocava assim, eu não estudei física porque fui visitar minha avó. Aí depois eu parei para pensar, não, mas eu posso visitar minha avó e estudar física, porque eu posso levar o livro de física para lá. Eu converso 10 minutinhos, 15 minutinhos, não preciso ficar as 4 horas conversando. E posso me reservar em algum lugar da casa dela e estudar. Mas isso eu só fui percebendo porque estava anotando as minhas justificativas. Lembrando que esse planner eu adaptei, quem está no Boa Escrita sabe, quem já fez assessoria do zero sabe disso, eu adaptei de um curso que eu fiz muitos anos atrás, eu já fiz todo curso, todo tipo de curso sobre planejamento, planner, procrastinação, que vocês imaginarem aí, não tinha nem essa abertura de internet, rede social. Antigamente a gente comprava o curso gravado, tinha que fazer o download para poder assistir, então era bem mais difícil o acesso. E aí fiz vários cursos, assim, trabalho seu cérebro, memorize mais rápido, essas coisas. E ele indicava fazer o que eu disse, né, hora a hora, a cada meia hora colocar o que você tem que fazer, absolutamente tudo da sua vida. Com o tempo eu percebi que eu não precisava fazer aquilo, até porque eu estava me automatizando. E a gente fica muito ansioso, principalmente quando não está com planejamento em mãos. Você sai para ir ao médico e fica pensando, ai meu Deus, essa hora era para eu estar fazendo isso aqui. Daqui a pouco é para eu estar fazendo isso aqui, e fica muito automático, num processo ansioso. Então, no lugar do planejamento te ajudar, tá te prejudicando. Porque você fica ansioso, se culpando, porque não está fazendo aquilo. Mas é importante, por exemplo, também ir ao médico. Né? A gente tem que entender essas situações. A gente não pode fazer um planejamento e ficar sofrendo porque não está cumprindo. O planejamento tem que estar aberto para exceções e a gente tem que estar aberto para reprogramar, replanejar, sem culpa. Lembrando que tudo isso difere da procrastinação. E a procrastinação, eu quero que vocês entendam que é o autossabotamento.
Então, a partir do momento que você pensa, eu não vou para a academia, não vou fazer minha caminhada, porque estou cansada hoje, mereço descanso. Isso é autossabotamento. Simplesmente isso. Isso não é uma premiação porque você fez a caminhada ontem. Esse autossabotamento todo mundo faz, todo mundo é propenso, todo mundo se culpa depois, todo mundo está propício ao autossabotamento. Eu auto me saboto todos os dias. Comecei, recomecei, parei a atividade física várias vezes durante essa pandemia, até que eu liguei o botãozinho assim, não, não dá, eu não me sinto estimulada em fazer atividade física sozinha, em casa, não dá. Estou me forçando, tentei várias vezes, tentei. Aí minha irmã disse, faça alongamento. Foi uma coisa que ainda durou mais tempo, fazer alongamento diário em casa, porque não me exigia, por exemplo, 1 hora, não me exigia 30 minutos. Eu fazia alongamento 10, 15 minutinhos, alongamento que ela ensinou lá, que me deixava bem dolorida, né, sentindo a musculatura, porque eu estava exercitando a musculatura, mas estava me servindo e eu não me sentia tão só fazendo atividade física. Porém, auto-sabotei também, apesar de me fazer bem, auto-sabotei e disse, vou voltar a fazer atividade física que eu gosto, que é academia, aquele movimento, quando as coisas melhorarem um pouco, quando tiver vacina. Então, primeiro, você tem que saber o que você gosta, tá? Isso é muito importante, definir isso, saber o que você quer, para quando você quer, e o que você precisa abrir em mão para o que você quer. Nada vem de graça, nada é de graça. Muitas vezes a gente precisa abrir mão, não nesse momento, porque está todo mundo muito em casa, mas de almoço em família, ou de um filme super bombástico que saiu agora, está no cinema. Seus amigos marcaram, às vezes a gente também não pode ir. Todo mundo passa por isso. Ninguém, não conheço ninguém na vida que conseguiu algo sem abrir mão da sociabilidade. Todo mundo teve, em algum momento, se reservar, abrir mão da diversão, ou abrir mão de alguns encontros para poder se dedicar a uma atividade que vai te levar mais longe lá na frente. Tinha um professor de um cursinho que eu fiz, que ele dizia que primeiro a gente faz as coisas que a gente é obrigado, que a gente precisa fazer pra gente. No sentido de, se você não fizer aquilo, você não vai chegar a tal lugar que você quer e ninguém vai te levar para lá. Então, você tem que fazer. Primeiro essas coisas, a sua obrigação. Você não faz isso porque você exatamente gosta. Um exemplo, quando a gente está estudando para o Enem, algumas pessoas não estudam física, química ou matemática, ou outras não estudam história, geografia, biologia, porque gostam exatamente, mas porque tem que estudar para alcançar determinada pontuação e passar no concurso que você, ou no curso que você almeja. Então a gente faz primeiro a obrigação, que não é exatamente aquilo que a gente gosta, pelo menos não todo. Depois a gente vai para a diversão, que é fazer aquilo que a gente gosta, com quem a gente quer estar perto. Mas isso é só depois. E esse depois não é no sentido de premiação. É exatamente no depois que a gente cumpriu a obrigação. Então, eu estou estudando aqui focada para o Enem, que vai ser em fevereiro. Quando eu fizer o Enem, eu vou ter um tempo para poder começar a fazer o SISU, participar dos concursos,
para universidades, para faculdades, então eu vou poder me divertir um pouquinho. Então eu vou deixar a diversão um pouco mais para frente. Não no sentido de se premiar, porque a premiação só vem se você atingir a sua meta, que é passar no curso que você quer. Essa é a premiação. E aí você pode se premiar, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de 30 dias, vou então ficar com a minha avó aí uma semana, vou para o sítio, ficar 15 dias descansando, isso é premiação. A diversão, fazer o que a gente quer com as pessoas que a gente gosta, não significa premiação. Pode ser um intervalo de dias que você tenha após o cumprimento da primeira etapa da sua obrigação. Eu coloquei aqui metas para 2022. Isso aqui você não precisa deixar para preencher em dezembro. É um erro. Quem coloca metas para 2022 a partir de dezembro de 2021. Dezembro de 2021, você está praticamente planejando janeiro de 2022. Metas para 2022 você vai construindo ao longo do tempo, ao longo do ano. Então, por exemplo, Enem só tem uma vez ao ano. Se sobrarem vagas, se tiverem vagas remanescentes, aí é que abre a proposta do meio do ano. Mas Enem só tem uma vez ao ano, essa é a regra. Se você não atingiu a pontuação para 2021, você pode colocar metas para 2022. Estudar mais para o Enem. Um exemplo. Ou estudar mais para o Enem para passar no curso tal. Que aí fica mais específico. Você pode até colocar nota de corte para você ir fazendo as simulações durante o ano. Isso fica bem mais específico, até melhor. Então, durante o ano, a gente vai preenchendo as metas para 2022. E não no final do ano.